As falas do treinador, pouco a pouco, vêm caindo em descrédito. E, assim, foi ele... Assim, algumas das falas dele, ele mesmo se contradiz sozinho. Isso me incomoda de verdade. E um dos pontos que eu acho até que é pouco falado é desse mesmo Mirassol da temporada passada, que ele justificou a boa campanha do Mirassol com o calendário... Eu tô latindo mais do que tudo. Com o calendário do Mirassol, que só jogava Campeonato Brasileiro. O Bahia também tá só jogando o Campeonato Brasileiro e a performance do Bahia não tá vindo, os resultados também não estão vindo. Então, assim, acho que é a hora de menos desculpa e mais trabalho, né? Fazer mais o trabalho, fazer mais de boca fechada, enfim. E quietinho conseguir os resultados. Tem a oportunidade contra o Coritiba, jogo difícil, mas que ele mesmo já conseguiu vencer, né, na estreia dele, não sei se vocês lembram, na estreia dele em 2023 contra o Coritiba, em uma equipe brigando para não cair, o Bahia conseguiu vencer o Coritiba fora de casa. Outro campeonato, outra equipe, outra situação, mas o Bahia vai ter que arrancar ponto lá do Coritiba e do Botafogo para ir para essa pausa da Copa do Mundo um pouco mais tranquilo. Porque se perde essas duas partidas, meu amigo, o clima que já não é legal vai por terra abaixo. Aí a situação vai desandar de vez, aí vão ter que se fechar e aguentar todas as críticas durante esse período de Copa do Mundo. Porque o que tá segurando ainda o Bahia, assim, a situação já tá ruim, mas o que tá segurando muito o Bahia é a 7ª colocação do Campeonato Brasileiro. E aquele negócio, tem um jogo a menos, que se vencer, o Bahia é 4º colocado no Campeonato Brasileiro. Ok, justo. Mas é esse discurso que ainda segura o Sport Clube Bahia. Porque o time não joga bem. Algumas exceções, né? Pode falar dessa partida contra o Grêmio, que teve alguns bons momentos na partida, enfim, mas ainda assim não conseguiu vencer. Que mais? De bons momentos do Bahia. Alguns recortes na partida contra o Remo, alguns recortes positivos na partida contra o São Paulo, lá em Bragança, alguns recortes positivos na partida contra o Santos no segundo tempo, enfim, recortes de momentos bons do Bahia recente. Não uma partida completa que você fala, não, uma partida muito boa do Bahia, que o Bahia conseguiu jogar bem, convencer, conseguiu o resultado e tá tudo certo. Então, não tá conseguindo os resultados, 7 jogos sem vencer, uma defesa que continua vazada, inclusive eu tô muito curioso, eu queria até ouvir a opinião de vocês, o que vocês fariam para essa partida contra o Coritiba. Yuri, você não acha que a inexperiência de Cadu como diretor de futebol está comprometendo o desenvolvimento do projeto? Rogério Ceni faz o que quer e Cadu parece não ter envergadura para se impor. Não acho, não. Não acho no sentido de Cadu não tem envergadura para se impor. Acho que Cadu toma sim as decisões, inclusive os erros eu não atribuo só a Rogério Ceni, porque se eu faço isso eu tô colocando a culpa toda em Rogério Ceni. Se eu falo que é Rogério Ceni que tá contratando, tá fazendo, tá pedindo, ok. Então assim, Cadu é uma figura que tá ali e não tá acertando e errando. Não acho. Pra mim tem sim poder, tem sim autonomia. Acho que também alguma das decisões parte de muita gente. Cadu é o responsável por dizer a palavra final, ou uma das palavras finais, né? Enfim, ele que manda no futebol do Sport Clube Bahia, mas é uma decisão que não passa só pelo Cadu, passa por outras pessoas, passa por Manchester, enfim. Acho que o Cadu tem sim responsabilidade, não esse ponto de ser conivente com o que o Rogério quer, ou que o Rogério acha, com o que o Rogério deseja. Nada disso. O Cadu tem muito tempo de grupo. Também não acho que seja um cara que caiu de paraquedas. Eu acho que é um cara que conhece muito bem todo o funcionamento. É um cara que desde o início tá no nosso processo. E eu não tô falando nada disso para defender o Cadu, não. Eu acho que tem muita culpa do Cadu Santoro nisso tudo. E eu já falei disso aqui. A contratação do Luiz Gustavo, para mim, continua sendo uma das maiores incógnitas do Bahia dos últimos anos. Porque até agora eu não entendo essa contratação. Pelo valor que foi gasto, um atleta que não tá conseguindo nem performar extraordinário no Sub-20, que não tem um minuto no time principal, que é uma das maiores contratações do Sport Clube Bahia da sua história, e que é o zagueiro mais caro da história do Bahia. Não tô defendendo o Cadu, mas acho que tem muito tempo de grupo, conhece o grupo, foi um dos responsáveis por essa SAF durante todo o processo, desde o início é um cara que tá aqui. Então, assim,
Não é um cara que é assim, é um cara que tava ali assistindo o jogo, sendo scout e de repente esse cara virou diretor do Esporte Clube Bahia. É um cara que foi subindo aos poucos, conhece muito bem todo o funcionamento do grupo e que hoje está ali no cargo de diretor de futebol, tanto que foi requisitado por outro time dos Estados Unidos, é um cara que tem um prestígio grande, o Atlético Mineiro já chegou a procurar o Cadu Santoro, enfim. Não acho que seja a inexperiência do Cadu Santoro ou por ser o primeiro trabalho dele como diretor de futebol que esteja fazendo algo disso tudo. Não. Acho que tem erros e acertos de alguém que está na posição de tomar a decisão e errar nessa decisão. E que precisa reavaliar suas decisões. Que precisa reforçar, que precisa... eu errei, de fato, essa contratação não serviu, eu vou vender, eu vou emprestar, eu vou passar esse jogador adiante, eu vou trazer outro para sanar essa lacuna, sabe? Precisa tomar decisões que o cargo dele pede. Isso eu acho que ele precisa fazer. Porque, assim, uma das coisas que a gente fala das críticas ao City Football Group é não encerrar ciclos. Ou ter muita dificuldade de encerrar ciclos. Isso eu concordo muito. E aí eu dei o exemplo até do Zé Guilherme durante a semana, que falaram assim, mas Zé Guilherme é solução de quê? Tá pedindo o Zé Guilherme no time do Bahia? Eu acho errado o Zé Guilherme, um atleta que não é mais do sub-20. Zé Guilherme não tem idade mais de sub-20. Zé Guilherme é um atleta do time profissional do Esporte Clube Bahia. Vou até olhar o tweet que eu fiz. Olhar os minutos exatos. Tem 281 minutos na temporada tem o Zé Guilherme. Repito, não é um atleta de sub-20. É um atleta do time profissional do Esporte Clube Bahia, que já estourou a idade. Tem 281 minutos em 2026. Mesmo tendo disputado o Campeonato Baiano. 75 minutos na primeira partida contra o Jequié, 90 contra o Bahia de Feira, 90 contra a Juazeirense e 26 contra o Atlético de Alagoinhas. Esse foi o Zé Guilherme na temporada. Um cara que foi contratado, foi investido, gasto dinheiro no Zé Guilherme. 1 milhão de euros é o que se fala na época, foi gasto pelo Zé Guilherme. Então é um cara que não tem idade, não tá jogando no sub-20, não tá sendo relacionado no profissional, que não é emprestado, que não é vendido, e não é utilizado. As três coisas. Ele tá aqui só ali, ó, treinando. Acredito eu, né? Tá ali treinando. E que ninguém faz nada. Fala assim, irmão, esse cara aqui é melhor a gente emprestar para ganhar minutagem, porque aqui ele não vai ter espaço. Ou não, esse garoto a gente tem que achar um jeito de utilizar mais ele. Tem minutagem. O Luciano Juba, uma partida, o Luciano Juba mais avançado, coloca ele na lateral, dando um exemplo. Não tô falando que Zé Guilherme é a solução. O que eu tô falando é o que Zé Guilherme... O desenvolvimento, a forma de lidar com o ativo do clube. E o Zé Guilherme é só um exemplo de tantos outros que a gente tem no Esporte Clube Bahia. Então, para mim, o Bahia tem muita dificuldade de gerir seus ativos. Seja vendendo, utilizando, emprestando. E aí você tem um elenco inchado. Inchado no sentido de com suas vagas, né, com o número máximo que o treinador quer trabalhar, o que o grupo entende que é o número correto de se trabalhar, com atletas que não são utilizados ou muito pouco utilizados e que você não tem confiança de ir pro time titular. E aí, em um momento ruim de um atleta, de um Jean Lucas, de um Caio Alexandre, de um Everton Ribeiro, esses atletas não podem dar conta do recado porque não jogaram, porque não tem, enfim, a qualidade suficiente, mas está ali ocupando espaço, salário e dinheiro investido lá da contratação. Seja os 6 milhões em Zé Guilherme, seja os 32 milhões em Luiz Gustavo, seja os 20 milhões em Rodrigo Nestor, seja, enfim, o dinheiro gasto em cada um dos atletas. Então, para mim, esse é o maior problema de todos. É entender, eu acho que o mais importante nessa pré-temporada, primeiro de tudo, vai ficar com o Rogério Ceni ou não vai ficar com o Rogério Ceni? Primeira decisão, que eu acredito que vai ficar com o Rogério Ceni, tá? Eu acredito que o Rogério Ceni vai ficar, a não ser que o Bahia tome 2 sacoladas aí, alguma coisa ali dê um estalo, e enfim, porque o Rogério Ceni vive o pior momento dele no Bahia, tanto internamente quanto externamente com torcida, imprensa de uma forma geral.
A não ser que ele tome 2 sacoladas e dê algum estalo, mude. Minha percepção continua que o técnico Rogério Ceni fica até o final da temporada, pelo menos com o Sport Clube Bahia. Yuri, acho que Cadu tem uma dívida de gratidão com o Ceni por ter salvo aquele trabalho pífio do ano 0. Por isso o Ceni não é demitido. Comenta aí. Não, não acho não. Quem gosta muito do Ceni não é o Cadu, não. É o Ferran Soriano, irmão. O CEO do grupo. O cara que manda no grupo inteiro. O Bam. Depois do Shakes, claro, né? O Bam é o cara que gosta do Rogério Ceni. Não é o Cadu, não. É o Ferran Soriano, irmão. Que deu a declaração que a sofisticação do trabalho do Cadu, do Rogério Ceni é a mesma do Pepe Guardiola. Foi ele que gosta do trabalho, que defende o trabalho, que se for por ele, aí que o Rogério vai ficar até o final do trabalho, pelo menos, com toda certeza. Não é o Cadu, não. O Cadu já chegou a ter momentos nesse trabalho do Rogério Ceni, não específico agora, pelo menos não sei agora, que teve suas dúvidas e teve suas situações de não saber se o Rogério Ceni era o cara que ia conseguir levar o Bahia. O Luiz Teles até já chegou a falar isso, né? A temporada 2023 Rogério chega, 2024 a gente perde o título de campeonato baiano. 2025, o início de 2025 para Rogério foi muito importante. Porque assim, ele perde o Campeonato Baiano, perde o Nordeste, aí vai pro Campeonato Brasileiro, e aí ele supera as expectativas, leva o Bahia para a Libertadores, mas ainda assim o trabalho dele tinha questões e dúvidas. Se ele não ganha aquele Campeonato Baiano, por mais que, é Campeonato Baiano. Se ele não ganha aquele Campeonato Baiano de 2025, talvez a situação do Rogério ficasse muito sustentável pro lado do Bahia. E aí ele ganha o Baiano, ele ganha o Nordeste de 25, enfim. Aí a situação dá uma melhorada. Mas não é o Cadu que morre de amores por Rogério, não. Não tô falando que o Cadu não gosta, não é isso. Mas quem ama o Rogério Ceni dentro do grupo é o Ferran Soriano. É o Ferran Soriano.